Muito bem. Hoje, o tema, momentos finais da vida de Jesus aqui sobre a terra, iniciando com a prisão de Jesus, que é o título do evangelho de hoje. A prisão de Jesus. A partir da mensagem Seja o Bem, no livro Evangelho por Emmanuel, volume 1, Mateus, a página 555. Momentos em que Jesus está orando no Getsemane e que então aparece Judas, acompanhado da guarda do templo, a fim de o prender. E quando Judas aparece, Jesus então lhe diz: Amigo, a que vieste? Então, depois de se aproximarem, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Essa mensagem ela fala da oportunidade que sempre temos de fazer o bem, até o último instante da vida ou o último instante antes de errar. Ensejo ou oportunidade sempre renovada de fazer o bem. Então Judas chegava ali, acompanhado com os guardas, Jesus sabia, Jesus via. E vocês estão escutando bem, por favor? Um sinalzinho? Ok, obrigado. É, aumentar o volume, consta. E ainda assim, Jesus fala, amigo, a que vieste? Então, Emmanuel fala do otimismo de Jesus, que deu oportunidade até o fim a Judas refletir e agir diferente. Claro que Jesus estava consciente, Cássia, dos desvios de Judas, da traição. Ele sabia, inclusive, o que estava por vir a Alberto, em seu martírio, o Calvário, e ainda assim trata com gentileza o amigo. Né? Aqui vieste, amigo. Dá o título de amigo e proporciona a oportunidade ao bem até o último instante. Ele via os guardas, ele não reclama, ele não maldiz, tá? Então, nesse gesto inesquecível, conclui Emmanuel, ele lembra que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora da experiência terrestre, mesmo que nada mais nos reste a lei do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Próxima mensagem fala que cada um de nós tem uma escritura individual. Cada um de nós temos um contrato sagrado. Até um livro com esse título, Os Contratos Sagrados. Segundo a doutrina espírita, o espírito faz a escolha das provas. E as dificuldades daqui não são castigos divinos, karma. São, antes, oportunidades de crescimento e de cura do espírito. Então, cada um de nós traça um plano a ser cumprido, tá? O motivo evangélico da mensagem Escritura Individual, que está no livro Vinha de Luz, a mensagem 94, é que todos os discípulos, naquela hora, deixando, fugiram. Então, naquele momento, Jesus ficou preso sozinho.
Então, havia um plano, havia uma escritura de Jesus também, um plano divino, tá? A ser cumprido. E nós também temos um plano a ser cumprido em nossa vida pessoal. Não por imposição, mas com auxílio do livre-arbítrio. É o espírito que escolhe, tá? Não é imposto. É a sua escritura individual. Todos têm, todos a têm. Todos aqui no mundo físico sabemos sobre a transitoriedade da vida física, que uma hora chega a nossa vez de entrar no mundo espiritual para o exame de contas, para as paisagens novas, para a colheita dos frutos das ações plantadas na vida física. Quando em erro, o espírito entra em sofrimento moral, que é o pranto e o ranger de dentes. Quando em acerto, o espírito entra em felicidade. Mas sempre vai chegar o momento do acerto de contas com a nossa escritura individual. E esse testemunho, ele é pessoal. Nessa hora, a família, os amigos não estarão por perto. Estaremos sós, tá? Então, o indivíduo, conclui Emmanuel, o indivíduo atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da sua escritura grafada por ele mesmo, diante das leis divinas, com seus atos, palavras e pensamentos a cada dia. Passamos uma vida plantando para depois colher. E assim seguimos para a próxima mensagem, o fracasso de Pedro. Essa reta final do livro, ela está assim em altíssimo nível, mensagens bem significativas, não é, Riva? Mensagens assim daquela série Fonte Viva, maravilhosas. Pedro o seguia de longe, até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. E após entrar no pátio, sentou-se com os servidores para ver o fim. Então Pedro seguia Jesus de longe. Pedro foi quem mais falou que ficaria por perto, mas ele seguia de longe. Os outros todos afastaram-se. E a gente sempre fica refalando sobre a negação de Pedro. Qual a causa, qual teria sido a causa da negação de Pedro nos instantes finais, difíceis instantes da vida de Jesus na Terra? Emmanuel diz assim: a causa foi a invigilância dele, a desatenção para com as advertências recebidas. Então, avisos tinham sido dados. Ele foi lembrado, avisado de tudo que estava por vir, mas não deu atenção. Hoje, nós também praticamos a negação por desatenção. Cada um vivencia o seu próprio calvário e repete a história de Jesus numa menor escala. Cada um vivencia traições, cada um vivencia a solidão, cada um nega, cada um traz Jesus também, de variadas formas. Também acompanhamos Jesus de longe, ao invés de perto. Tememos os prejuízos, as desvantagens, e ficamos acompanhados entre os servos das convenções humanas, dos interesses humanos. Nessas condições,
enquanto perseveramos nessas condições na vida futura, naturalmente, o fracasso e o choro amargo, como Pedro, que se arrependeu, mas que depois ele se converteu, particularmente após o Pentecoste, se tornando numa rocha viva da fé. Mas ele chorou amargamente a negação, diferente do que aconteceu com Judas. Então, Judas, vendo que Jesus tinha sido condenado, arrependendo-se, pegou as 30 moedas e foi até o templo, jogou no pátio e disse, né? Pequei, pequei entregando sangue inocente. Eles, os sacerdotes, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E Emmanuel, então, fala, isso é contigo, no livro Pão Nosso, capítulo 91. Então, chama a atenção a história de Judas nesse capítulo, assim, arrependido, né? Ele, inclusive, ele sai para enforcar-se, né? Diz o Evangelho que ele sai para enforcar-se, de tão arrependido que ele estava, assim. Foi a resposta da maldade humana. Primeiro ele ouviu as insinuações da maldade. Por último, ele sofreu as consequências. Então, a resposta da maldade humana para quem escuta suas insinuações maldosas é, não é, a desilusão, o arrependimento. Foi o caso de Judas. Ele se deu conta da solidão que se encontrava no momento, no círculo das consequências de sua traição. Quando agimos corretamente na vida, encontramos no mundo espiritual a felicidade e companheiros, inclusive aqui na Terra, para partilhar da alegria dos momentos felizes. Quando erramos e entramos na dor moral, geralmente estamos a sós, para refletir o erro, né, até o arrependimento, a expiação e, por último, a reparação. Viu, Kátia? Portanto, Emmanuel fala assim, precaução, cuidado, né? Cuidado. Hoje, também nós continuamos traindo Jesus, traindo a Jesus, todos os dias. Aí ele começa a falar como é que nós traímos Jesus, Teresa. Ouvindo insinuações da malícia, da indisciplina, nas questões da família e do trabalho comum, penetrando nos labirintos escuros e ingratos. Quando reconhecemos o equívoco do caminho, voltamos ansiosos para os conselheiros da maldade. Mas o mundo inferior, refazendo a observação, a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Vou dizer aqui, numa linguagem mais baiana, assim: problema seu. Não é, Riva? Não é, Antônio Raff? Problema seu. Você que fez suas, né? Se vire. Isso é contigo. Tem nada conosco. Bom sucesso. Pois é, Judas, então, arremessou as moedas no santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os sacerdotes, pegando as moedas, disseram assim: não é lícito lançá-las no Corbã, no lugar das ofertas.
visto ser um preço de sangue. Então compraram um campo, compraram um terreno para servir de cemitério para os estrangeiros. E por isso, comenta Emmanuel no Mateus 27:8, por isso aquele campo foi chamado campo de sangue. E aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 91, ele escreve a mensagem campo de sangue. Claro que de maneira simbólica, o que seria o campo de sangue, né? É que a maioria dos indivíduos hoje continua a ação de Judas, trocando o mestre por moedas, vendendo o mestre em troca das vantagens materiais, dos privilégios passageiros, transitórios. Todavia, com os frutos amargos, consequência das escolhas, apenas compram um campo de sangue, das expiações dolorosas. Então, Emmanuel aconselha, irmão, que ainda não pudeste sair do campo das reencarnações, nós, em luta por enterrar os pretéritos de crimes. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta, ou seja, o campo de sangue, que é no corpo físico. O corpo físico aqui, por enquanto, ainda é lugar de expiações, de provas, expiações. Tá? A dor ainda faz parte. E aí, Jesus é levado e apresentado ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote interroga e aí manda para Pilatos. E Pilatos, assim, faz algumas perguntas e examina a questão. E aí ele, percebendo a inocência do Cristo, ele tenta ainda salvar o Cristo. Não é? Quem quereis que eu vos solte? Jesus ou Barrabás? Já numa das tentativas. E a multidão, influenciada pelos sacerdotes, persuadida, manipulada, inconsciente pelos mentores do mal, gritavam: Barrabás, solte Barrabás. Então, diz-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E pergunta Emmanuel, no livro Vinha de Luz: que fazemos do Mestre? Que nós fazemos do Mestre, chamado Cristo? Hã? No campo das lições diárias. Aí ele sai dando uma série de coisas que fazemos do Mestre. Os ociosos fazem do Mestre um oráculo do menor esforço. O vaidoso, um mostruário do personalismo. Os insensatos querem aprovação para o menor esforço, a distância do trabalho. Muita gente, uma multidão interessada na multiplicação dos pães para o estômago. Outros, quais os fariseus, querem sinais do céu, provas. Outros, então, como Jairo, querem crer e ao mesmo tempo descrer, descrendo. São as dúvidas. Outros querem o poder, como a mãe, como Judas, que queriam o poder, o domínio político. Vários
tem simpatia e aproxima do mestre, mas como a mãe de Zebedeu, como a esposa de Zebedeu, querem os primeiros lugares no reino. Outros acompanham a estrada afora, estimando os benefícios, os consolos, mas detestando as verdades. Muitos fogem apavorados na hora do sacrifício. Pilatos, a grande maioria procede como Pilatos, perguntando quanto que fará de Jesus e acaba crucificando. Tá? Então, hoje nós vimos que nós negamos, nós traímos e nós crucificamos também, viu? Agimos igual Pedro, agimos igual Judas e agimos igual Pilatos. Para concluir, Emmanuel diz: poucos imitam Simão Pedro. Após a iluminação do Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso. Depois da conversão, passou por dificuldades e pedradas até o fim também. Conclui Emmanuel: não basta crer no Cristo como benfeitor e como curador e protetor. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. E nós, meus amigos, que fazemos do Cristo? Que fazemos de Jesus chamado Cristo? A próxima mensagem, Pilatos diz assim: no entanto, que mal ele fez? E a turba gritava ensandecida: sejas crucificado. Perante Jesus. Ali se encontrava Jesus, viu? Condenado sem culpa, vencido aparentemente, mas vencedor, profundamente amado e violentamente combatido. Era mestre, mas foi abandonado pelos discípulos. Ali estava Jesus, prestes a entrar na cruz, caminho, verdade e vida. A cruz tinha duas traves. A trave vertical, que simboliza a fé, e a trave horizontal, que simboliza o amor, o abraço amoroso. Que coisa linda, Emmanuel conclui. É que Jesus era na cruz a verdade torturada e silenciosa entre a fé e o amor, a sustentar-se claramente erguida para a justiça divina, batida e supliciada pelos homens, mas de braços abertos. E por último, a última mensagem foi muito forte, não é, Alberto? Eu também achei, viu? Também achei, viu, Aide? A mensagem Solidão está no livro Fonte Viva, número 70. Fala da solidão e convida que recordemos o Cristo. Né? À medida que te elevas no monte do dever, você vai entrando em solidão nos cimos, e uma tristeza constrange a alma sensível. Onde aqueles que acompanhavam na primavera juvenil, onde os do início da vida, né, que partilhavam o pão do sonho, das aventuras ridentes no início. Aí, mano, é certo, ficaram no vale estreito. Então, Emmanuel diz que quanto mais o espírito evolui, mais avança, mais uma solidão de incompreensão do meio, o meio que não acompanha aquele ritmo. Muita claridade, mas também muito silêncio, né? Diz ele. Ele fala que todo renascimento
é doloroso. Assim acontece com a ave que destrói a casca do ovo. Assim acontece com a semente que sofre dilaceração na cova da terra. E aí uma frase muito interessante, Bom Sucesso e Ângela, muito interessante. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. Ó, bonita, né? A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha vive isolada na terra. O sol que brilha, brilha sozinho lá no esplendor. Então, lembra do Senhor que escalou o Calvário de ombros feridos e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício. Não esqueça que, pelo ministério da redenção que exerceu, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Recorda Jesus, Fonte Viva 70. Então, meus queridos, era isso. Meia horinha e aqui nos encontramos. Eu vou encerrar a gravação, tá?